Dona Felismina, mãe de Chico Sacristão. Texto de autoria de Josias Correia Barbosa, do livro Aracati e seus tipos populares, volume 2, publicado em 1945. Lido por Marciano Ponciano. Dona Felismina, mãe de Chico Sacristão. Alta, magra, esguia e branca. Rosto oval e lívido. Traje característico das viúvas de Aracati. Saia preta comprida, arrastando pelo chão. Casaco de chita escura com campos claros, dessa que se usa para aliviar o luto. Ao pescoço, onde o casaco abotoava, como túnica de soldado, trazia sempre enrolada, com folga, uma mantilha preta rendada. Nos pés, que se podiam ver em lances raros e rápidos, sapatos pretos, salto baixo, em forma de canoa, calçados sobre meias pretas e grossas de algodão, cheias de asperezas dos fios mal tecidos, assim como se fosse a casca de uma graviola. No cocoruto da cabeça, um pequeno cocó, bem enroscado, preso por um grande pente de chifre. A traços rápidos e largos, eis aí o perfil de Dona Felismina, respeitável matrona de Aracati. Desenhado o perfil, vejamos a função única e privilegiada que desempenhava na sociedade aracatiense. Tinha a função única e especializada de preparar os agonizantes para a viagem do além. Ajudava a morrer. É preciso recuar 3 décadas de anos e mergulhar os olhos no cenário interessantíssimo das tradições de Aracati, as quais fluíram de um passado remoto, quando a princesa jaguaribana afluía gente de outras terras que aí se estabelecia, trazendo seu contingente de costumes e tradições que modelariam a vida e o espírito da cidade. É preciso, repetimos, recuar um pouco e caminhar no espaço para descobrir o retrato da época, bem dentro da cidade, e compreender o exato significado da inocente expressão ajudar a morrer. Não é ajudar a morrer como fazem os médicos. É preparar a alma, ensinando-lhe a melhor maneira de, apagadas as luzes da vida, encontrar na escuridão da morte o caminho do céu. Essa a verdadeira profissão de Dona Felismina. E como a desempenhava, que o digam as centenas de almas que ela, convicta de sua função social e religiosa, empurrou quase à força deste para o outro mundo. Quando Dona Felismina passava em largos passos de ganso pelas ruas da cidade, o seu povo simples, que ainda não conhecia a vida pecaminosa da civilização, indagava mais ou menos inquieto: quem está para morrer? E Dona Felismina, que não temia competência, por isso mesmo que era a única no ofício, fazia questão que lhe perguntassem para onde ia só pelo prazer de transmitir em primeira mão à curiosidade alheia o nome da vítima. Tanto lhe fosse perguntado, a resposta vinha rápida e triunfante: vou ajudar fulano a morrer. Dona Felismina entregava-se de corpo e alma ao seu ofício. Fazia dele não apenas o seu meio de vida, mas a sua própria razão de ser. E da mesma forma que a indústria de um produto se aperfeiçoa, se modifica e se desenvolve, Dona Felismina esmerou-se no seu ofício, aprimorou-se na sua profissão e ampliou a sua forma de trabalho, conseguindo mais tarde o monopólio de outros mistérios acessórios, tais como o de carpideira e o de alfaiate de defunto. Assim, preparava o vivo para a morte e depois preparava o morto para a sua viagem à última morada, não sem antes chorá-lo. Eu vou relatar um dos fatos que mais me impressionaram na infância
imprimindo à minha retina imagens inapagáveis, e ao fazê-lo, dar-vos-ei uma descrição tão perfeita quanto as minhas faculdades visuais e auditivas ainda o conservam de como Dona Felismina fazia o seu eficiente trabalho. Tive de passar certa vez, nos recuados tempos de minha meninice, pela frente de uma casinha situada à entrada da Rua do Comércio, nas proximidades da residência do saudoso Leandro Osório. Uma casinha de 2 janelas e uma porta no centro, isolada das outras, defronte da antiga residência de Monsenhor Bruno Figueiredo, uma relíquia de nossa terra, que, por sua vez, ficava pegada aos armazéns da outrora opulenta firma J. Klein e Figueiredo. Eram 19 horas aproximadamente. Ouvindo exclamações e lamentos, parei, e, levado pela minha curiosidade de garoto, olhei para dentro através das tabuletas do postigo. No quarto, cuja porta abria para a sala, havia um enfermo. Uma luz mortiça de candeia se consumia tristemente. Algumas pessoas, silenciosas em torno, fisionomias cansadas, faziam o quarto. Dominando a cena, Dona Felismina estava sentada aos pés do doente, voltada para ele, segurando com as mãos brancas de cera as descarnadas mãos do doente. Obrigava-as a permanecerem em postura de oração. Com a voz de falsete, um tanto estridente, cheia de tremuras e seráficas modulações, Dona Felismina exclamava: Jesus, Jesus seja contigo! Jesus, Jesus seja contigo! Era a primeira vez que eu via uma cena como essa, embora ela fosse comum naqueles velhos tempos. A minha imaginação de criança, influenciada pelo medo e pela curiosidade, viu, sem dúvida, as coisas de uma forma exagerada, pois não tenho certeza de que as atitudes de Dona Felismina exprimiam realmente os sentimentos dos quais, segundo fiquei acreditando, estava ela inteiramente possuída. O fato certo e indiscutível, entretanto, é que ela ajudava um cristão renitente a morrer. Digo renitente porque, a julgar pela atitude do enfermo e pelos modos de Dona Felismina, segundo o meu ponto de vista, decorrente, é claro, da impressão que o quadro me causava, aquele se esforçava para ficar grudado à terra, enquanto esta se esbofava por enviá-la ao céu. Com efeito, Dona Felismina estava contrafeita, os cabelos desgrenhados, o suor escorria-lhe pela testa vasta, as faces lívidas, enceradas, transpareciam cansaço, impaciência e desânimo. Arregalava os olhos, curvava-se sobre o padecente e recuava alternadamente, falando sempre, repetindo ininterruptamente: Jesus seja contigo! Lembrando as lamentações de um maometano prostrado diante de Alá. O moribundo, todavia, amava a vida e temia a morte. Abraçava-se àquela e fugia desta, e o fato é que não morria. Dona Felismina então se desdobrava. Segurava sempre as mãos do insubmisso à morte, agitando-se em movimentos convulsivos, encarnava o seu papel, tinha o seu público e não podia fracassar. Há muitas horas que lutava, e o cristão não morria, mas tinha de morrer. Ela que não ficaria desmoralizada. Voltava à carga com mais energia, mudava de tom. A voz então ficava mais cavernosa e mais lúgubre, e o quadro se carregava de nuances terríficas, dignas de serem descritas pelo gênio de Edgar Allan Poe. A encenação de um ambiente tumular podia muito bem dar melhor resultado. Era preciso criar um clima propício à morte para que ela se resolvesse a vir ajudar a Dona Felismina. Todos os modos, todas as formas foram então estudadas e usadas no sentido de convencer o mortal teimoso de que ele devia morrer.
E não era só isso, devia morrer logo, porque assim a vitória de Dona Felismina seria mais completa e a auréola de prestígio envolveria protetora a sua função, o seu ofício, que além do mais era monopólio exclusivo seu. Horrorizado, não assisti ao fim da cena, porque o paciente se recusava a aceitar a derrota. Não tive, assim, oportunidade de ver e ouvir os atos que se seguiram à morte do ajudado. Pessoas que assistiam a tais cenas me contaram que, vencido o cristão, Dona Felismina descansava um bocadinho, com os olhos semicerrados, gozando os efeitos de seu triunfo. Depois, começava a carpir. Chorava em voz alta o defunto, lia orações, rezava terços e pedia ao Onipotente que acolhesse no seu reino aquele pecador. A seguir vinha o último ato. Preparava Dona Felismina a mortalha. Ia às lojas, comprava o necessário e voltava à casa do defunto para fazer-lhe aí a última indumentária. A propósito, certa vez Dona Felismina se encontrava na loja do coronel Alfredo Goiana, comprando o material necessário à confecção de uma mortalha, quando notou, bastante desapontada, que esquecera da medida do defunto. Entra na ocasião a Casturina, a sempre prestimosa Casturina, que muito conhecemos e estimamos. Dona Felismina olhou para a recém-chegada, tirou uma mira, pediu licença e começou a tirar as medidas pelo corpo da Casturina. Esta, tendo pedido algo para ver, discutia mais ou menos distraída com o caixeiro, quando reparou que Dona Felismina lhe passara pela cintura um pedaço de galão dourado, desse com que se enfeitam mortalhas. Casturina, indignada, esquivou-se com rapidez. Fitou duramente Dona Felismina e gritou: "Sinha vaca! Você pensa que eu sou manequim de defunto?" Você ouviu Dona Felismina, mãe de Chico Sacristão. Texto de autoria de Josias Correia Barbosa, do livro Aracati e seus tipos populares, volume 2, publicado em 1945. Lido por Marciano Ponciano.